inaugura-se uma década. E com ela surge uma nova emissora de televisão em São Paulo. A TV Excelsior, Canal 9. 10 anos depois da fundação da televisão brasileira, o Canal 9 veio revolucionar, não só formal, mas artisticamente sua estrutura. Procurado por Vitor Costa, adquiri dele o direito de transferência do Canal 9 para mim. Procurei, na época, um grupo, uns amigos, para fazerem comigo, um grupo financeiro, que pudesse adquirir o Canal 9 e lançá-lo como uma emissora de televisão. Procurei o senhor Mário Wallace Simons, que na época era presidente do Banco Noroeste. Depois de montada a televisão, montagem que durou algum tempo, nós lançamos, no dia 9 de julho de 1960, o Canal 9 em São Paulo. Houve um programa especial de longa duração, que foi preparado por um homem que na época estava se iniciando na televisão e que teve um grande sucesso como programador, que era Álvaro Moya, que foi quem preparou toda a programação inaugural da televisão. O Álvaro Moya preparou um programa variado, folclórico, um programa de dança clássica, um programa de música, um programa, enfim, que pudesse demonstrar o que a televisão estava trazendo de novo para o telespectador de São Paulo, que estava habituado já com 3 emissoras e que iria ter numa nova emissora, o Canal 9 da época, um entretenimento a mais para aqueles que já tinham. Ela já existia, veja bem, ela já existia no tempo do Olinho, do Wallace Cochrane Simons Neto. Ali trabalhava o Ciro Del Nero, grandes companheiros, Roberto Palmari, Bibi Ferreira, o Bom Simonetti. Mas ela era uma estação sem maiores voos, em que pese de que era uma empresa digna, uma televisão limpa, mas sem uma projeção. Então, desta saída do Alberto Saad da Rádio Bandeirantes, da Paula Souza, em 1962, é que nasceu o negócio. Então, o Alberto e o Edson, o Alberto e o Edson e o Alberto, trouxeram umas bases reais de material humano, porque nós estamos na fase de equipe, não é? Ninguém é ninguém sozinho. Então veio aquela equipe e assim começou. Eu entrei na TV Excelsior em 8 ou 7 de dezembro de 1963. A TV Excelsior era uma estação absolutamente tranquila. O seu índice de audiência era 1,5. Praticamente era, sem ser na época, uma TV educativa. Sem programação, sem grandes rasgos. Quando eu fui para a Excelsior, eu fui com a intenção de fazer alguma coisa de grande. Eu passei para o Canal 9, né? Isso em 1962, no finzinho de 62. E o Canal 9 estava passando de uma emissora assim, quase amadorística, para uma televisão comercial importante, sabe? Ligada ao governo da época. Porque, na verdade, cada televisão representa o seu próprio governo. Então, ligada àquele, ela estava ascendendo, crescendo. Anunciantes, o próprio mercado de trabalho estava desgastado com a hegemonia do 4 e do 7, do 7 e do 4, que eles se revezavam. Era uma luta bonita. Era uma luta bonita que o telespectador ganhava. Mas havia no mercado publicitário, principalmente, uma certa aborrecimento. A palavra aborrecimento não é bem exata. Eles não estavam satisfeitos com aquela evolução de exigência de preço e uma série de coisas. Então, essa convergência que facilitou também e muito a explosão da Excelsior. Dentro do marasmo que a nosso critério existia na televisão da época, nós iniciamos mais ou menos a valorização do profissional. Glória Menezes, Tarcísio Meira, Francisco Coco, Moacir Franco e uma série de nomes que todos passaram pela Excelsior e, graças a Deus, deu certo. A TV Excelsior melhorou, assim, bastante o salário das pessoas. Não para quem ficou na Tupi, para quem saiu dela. Para você ter uma ideia, em 1963, eu entrei na TV Excelsior, eu,
A Glória Menezes, Tarcísio Meira e Armando Bogos eram os maiores salários da emissora, 250 contos. Era muito dinheiro para a época. Tinha até uma frase, eu também estou no 9. Então, fizeram campanha de outdoor, também estou no 9. Excelsior que quebrou isso aí, porque a Excelsior começou a valorizar o profissional, entendeu? É coisa que a Tupi não fazia. E a partir da Excelsior, sim, que os mitos começaram a se fixar e os astros começaram a aparecer e se fixarem mesmo como astros, né? O funcionário não podia sair de uma estação para ir a outra. Eles eram tabelados nos seus salários. Havia um convênio entre as estações, pela qual a senhora não poderia sair desta para aquela, a não ser com um passe. Era mais ou menos uma equipe de futebol na televisão. Então, quem ganhava X em tal estação não podia se transferir para outra emissora, a não ser que a outra emissora concordasse que saísse. Era um critério meio branco de impedimento de trabalho ao profissional. Evidentemente, na época, a coisa não causava maiores problemas. Sofriam os profissionais. Os proprietários estavam absolutamente satisfeitos. Quando a Excelsior entrou no mercado, e me recordo bem que o contrato da Glória Menezes para a TV Excelsior teve que ter vindo por um mandato de segurança, porque a Tupi não abria mão dos 400 cruzeiros que ela ganhava por mês e não permitia que ela rompesse o contrato, embora tivesse terminado. Era uma escravidão meia branca, meia dura, meia difícil. E a Excelsior pagou por ter rompido. Graças a Deus pagou. Foi na época da Excelsior que começou a se pagar salários justos aos artistas e se dá a eles o verdadeiro valor que tinham. Eles não estavam marginalizados, mas também não estavam em boa situação. E sem dúvida nenhuma, foi no tempo da Excelsior que se deu condições de trabalho humanas e com respeito à profissão. Houve uma ida ao Rio de Janeiro, do Edson, e no dia seguinte, após a chegada do Edson no Rio, quase